Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vem comigo, vai, traz essa energia boa aí. Mais um vídeo maravilhoso pra você. Sou o Thiago Borelli, está no canal Português Fácil e ó, meu amigo, hoje nós vamos falar sobre como planejar a sua redação. Você não pode perder esse vídeo. E ó, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro e ajude o canal a crescer, né, cara? Vai, se inscreve aí, fazendo favor, não paga nada, já não, dá uma moral pro professor aí. Se tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, algo que você queira que trabalhe, coloca aqui nos comentários que eu sempre tô lendo. Às vezes não dá tempo de ele responder, mas ler a gente consegue. Tô lendo o tempo todo. Então, seu comentário é muito importante para mim. Bora então, vamos começar? Vamos diretão? Como planejar a sua redação? Na tela para você eu vou colocar o iPad e eu vou explicar como que você vai fazer o planejamento da sua redação. Vem comigo. Ó, galera, é o seguinte, você vai fazer, eu vou falar aqui na verdade um planejamento de redação de dissertação argumentativa para você que vai fazer a prova do Enseja, tá? Ou para você que vai fazer uma prova que tenha dissertação argumentativa. Então, por exemplo, o Enem tem a dissertação argumentativa. O cara que faz às vezes um concurso também tem a dissertação argumentativa, tá? Então, para você que vai trabalhar com dissertação argumentativa, essa aula serve demais. Então, como planejar a sua redação? Bom, você precisa entender o seguinte. Nós vamos trabalhar então com esse planejamento da seguinte maneira. Você vai fazer a leitura do tema, tá? Então, vou marcar aqui, ó. Você vai fazer a leitura do tema. Vai ter sempre uma frase temática ali. Então, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher, a organização do tempo e o acesso às redes sociais. Vai ter uma frase. E aí, dessa leitura do tema, você vai fazer o seguinte, você vai abrir um leque aqui. Tá? Você vai separar qual é o assunto, ou seja, qual é o geral, e qual é o foco realmente. Qual é o foco temático. Então, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. A redação vai falar sobre violência contra a mulher. Mas qual é o foco? É discutir a persistência. Ou seja, quando você acha o foco, ó, olha só onde já começa o planejamento. Quando você acha o foco, você acha aquilo que você vai trabalhar no segundo e no terceiro parágrafo. Tá? E vai trabalhar no segundo e no terceiro parágrafo. Então, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Geral, violência contra a mulher. Opa! Mas qual é o foco? É discutir a persistência. Ou seja, no segundo e no terceiro parágrafo, você vai mostrar quais são as causas, quais são os motivos, tá, que levam essa violência a persistir. Outro exemplo que eu dei, a organização do tempo e o acesso às redes sociais. Opa, a redação vai falar sobre o quê? Geral, o acesso às redes sociais. Mas vai falar o que especificamente desse acesso às redes sociais? Vai falar sobre a organização do tempo. Por que é importante eu organizar meu tempo? Tá? Ou o que pode acontecer com uma pessoa se ela não se organiza, se ela não tem um limite ali. Então é isso que você vai trabalhar no segundo e no terceiro parágrafo. Então o seu planejamento começa com a leitura da frase temática e com essa separação de qual é o assunto e qual é o tema. Show? Beleza. Bom, aí, obviamente, você vai ler os textos motivadores, tá? Vamos marcar aqui. Ler os textos motivadores. Ler os textos motivadores. Beleza. A partir da leitura dos textos motivadores, você vai fazer o seguinte. Você vai escolher os seus argumentos, que nós vamos chamar aqui de A1 e A2. Então, por exemplo, você planeja. Que argumentos eu vou utilizar? Lá na persistência da violência contra a mulher. Tá? Por que essa violência persiste? Quais são as causas? Então uma causa é a raiz histórica. Sociedade patriarcal, o homem dominante. Beleza, você separou um argumento 1. E o seu argumento 2 vai ser o quê? Meu argumento 2 vai ser um dado que eu sei, que eu li em algum lugar, que muitas mulheres têm medo de denunciar, né? Esse medo de denunciar leva à persistência dessa violência. Então, beleza. Professor,
Eu sei da minha cabeça falar sobre o machismo ou falar sobre a sociedade patriarcal ao longo da história, mas o segundo argumento eu tô sem ideia, eu resolvi pegar do texto motivador. Resolvi pegar lá do texto motivador um dado que fala, então, que tantos por cento das mulheres que sofrem violência não denunciam porque essa violência normalmente é praticada por alguém da sua família ou por seu cônjuge. Beleza? Tá lá no texto motivador? Você pode usar? Pode. Você não pode copiar a estrutura frasal. Mas você pode utilizar esse número, por exemplo, essa porcentagem, sem problema nenhum. E aí você transforma o resto das outras frases, o resto de tudo aquilo que você leu, com as suas ideias. Beleza? Então você pode fazer isso. Você pode pegar a ideia do texto de apoio sem problema algum. Só não é legal você fazer isso com os dois argumentos, tá? Não tem problema também fazer com os dois argumentos, mas isso daí você tem que entender que vai ter uma restrição na sua nota. Para a gente levar a sua nota, pelo menos um desses argumentos tem que ser seu, tá? Então, você escolhe os seus argumentos. Escolheu o seu A1 e o seu A2? Aí o que você vai fazer? Como que funciona esse planejamento? Você já sabe que o A1 e o A2 devem aparecer no fim da introdução. Estamos combinados? Então, você vai perceber o seguinte, que quando você for aprender a introdução, caso você ainda não saiba, porque às vezes pode estar assistindo a sala e falar, professor, eu não sei fazer a introdução. Então, você tem que jogar essa aula de planejamento no lixo. Grave e entenda. Quando você for aprender, então, a fazer a sua introdução, caso você ainda não saiba, o seu argumento 1, o seu argumento 2 que você escolheu, eles vão aparecer no final da introdução. Tá? Como assim? Lá no final da introdução da violência contra a mulher, você já falou um monte de coisa, e aí lá no final você fala assim, essa violência, infelizmente, ainda persiste, seja por raízes históricas de uma sociedade patriarcal, seja pelo medo das vítimas em denunciar. Pronto, eu apresentei os meus dois argumentos no finalzinho da introdução. Beleza? Pronto, planejei isso. Aí você já sabe, olha como o seu texto vai ficando todo coeso, ou seja, o que é coeso? Bem ligadinho. Além de coerente, né, que é com sentido. Então ele vai ter sentido e ele vai ter ligação. Aí você já sabe o seguinte, você já sabe que lá no segundo parágrafo, você vai falar sobre o quê? Sobre o seu A1. Você sabe que lá no seu terceiro parágrafo, você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre o seu A2. Então, segundo parágrafo, o seu A1. Terceiro parágrafo do seu A2. Beleza? Falar o quê? Cara, se você falou aqui da sociedade patriarcal, você vai agora engordar isso, falar bastante sobre isso. Você vai justificar por que você acredita que esse resquício, das raízes históricas da sociedade patriarcal ainda aparecem hoje. Se você está falando que há um resquício de um comportamento machista, do homem dominante lá dessas raízes históricas, por que você acha que essa raiz histórica ainda está presente aqui? Tá? Porque é machismo, tá, mas por quê? Quais atitudes? Aí você vai trabalhar bem aprofundado. Beleza? Tranquilo? É isso. E a mesma coisa com o A2, você vai aprofundar agora aquele argumento. Beleza? E agora está o pulo do gato, tá? Que é o último parágrafo, que é quando você pensa lá no quarto parágrafo. Ó, quarto parágrafo. O quarto parágrafo, você ainda nunca fez uma redação, depois você tem que assistir uma aula minha falando da redação completa, ou tem aqui no meu canal como fazer a conclusão. Tá? Só você colocar aí no pesquisar como você faz uma conclusão. Beleza? O que vai acontecer? Na conclusão, nós vamos fazer uma proposta de intervenção. Então, nós vamos fazer uma proposta de intervenção. Tá. O que é essa proposta de intervenção? Nós vamos propor algo para intervir, ou seja, para diminuir aquele problema. Combinado? Nós vamos propor algo para intervir, para diminuir aquele problema. É isso. Tá? Então, muita gente pensa assim, ó, acompanha meu raciocínio. Eu estou falando sobre a persistência da violência contra a mulher. Aí chega no último parágrafo, a pessoa, na hora dela planejar isso aqui, ela só pensa assim, ó, então eu vou propor algo para diminuir essa violência. Já está errado. Porque o foco do tema não é a violência, o foco do tema é a persistência. Então eu tenho que propor algo para diminuir
alguma coisa que esteja interferindo nessa persistência, tá? E não é uma escolha aleatória. Perceba que essa proposta aqui, ela tem que ser capaz de suprir isso que você discutiu no texto, tá? Ó, deve ter relação. Ó, então, por exemplo, se eu disse que no meu A1, uma das causas da persistência é a sociedade machista, são resquícios históricas e raízes históricas, de problemas históricos de uma sociedade com comportamento machista ou do homem dominante, se eu digo que o meu segundo argumento é o medo da vítima denunciar, eu tenho que propor algo que seja capaz de intervir e diminuir essas duas situações. Então não é uma escolha aleatória. O que eu vou propor? Não, você tem duas causas do problema, entende? Como que eu vou tratar desse problema? Ah, professor, eu posso propor uma coisa só? Sim, a prova ela quer que você faça uma proposta só. Só que, se essa uma proposta não for capaz de englobar o seu A1 e o seu A2, aí você vai fazer duas propostas. O seu texto ficar o quê? Coerente, para o seu texto ter sentido. Tá? Então, olha a importância do planejamento. Se você não faz o planejamento da redação, você só vai fazendo. Chega lá embaixo, você propõe alguma coisa, mas não fica uma proposta boa. Por quê? Porque a sua proposta ela não teve relação com o meio do seu texto. Então, você tem que olhar para as duas causas que você trabalhou, ou tem gente que trabalha com consequência, para as duas consequências que você trabalhou no meio da sua redação e pensar o que é que eu vou propor que esteja relacionado a isso, ou que vai resolver esses dois pontos que eu abordei. Você abordou no meio de forma completa, mas você já vem anunciando ele lá desde o início. Então olha como a sua redação fica bem planejada. Ó, vou voltar aqui na tela, vou tirar o iPad agora aqui, ó. Dá uma olhada aqui para mim, para a gente entender. Então o que aconteceu? Você vai ter lá na introdução o seu A1 e o seu A2, você só apresentou eles. Apresentou. Depois, um vai aparecer no segundo parágrafo, o outro vai aparecer no terceiro, de forma bem completa, bem trabalhada, exemplos e tudo mais. E lá no quarto parágrafo você vai buscar uma intervenção para esse problema, mas não para o problema geral, para as causas específicas desse problema que você abordou no meio do seu texto. Aí a sua redação vai ficar bonitinha, bem trabalhada. Fechou? Maravilha? Deu para entender? Ó, entendeu tudinho? Vai lá no meu Instagram. Não entendeu? Vai lá também. @Thiago_Buranello e deixa um comentário na última foto. Se você tiver alguma dúvida, fala ali na foto para mim, porque é mais fácil. Às vezes lá no direct o Instagram vira uma bagunça. Então, se você comentar em alguma foto, alguma coisinha, fica muito mais fácil para eu te encontrar, para te ouvir, para ler, para conversar e vamos embora. Para te ouvir no sentido de ouvir o que você quer falar. Né? Beleza? Tamo juntos? Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!